Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Carecas de Saber. Estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje eu, professora Giovana, estou estreando em História do Brasil. Até agora, desde o princípio dos tempos, desde colonização, como queiram, né? O professor Thomas veio e a partir deste ponto aqui, contestação à República Velha, sou eu quem vou trabalhar com vocês História do Brasil. Então, vamos lá. Sei que vocês estão muito animados. Já começa com contestação, é sempre mais legal, né? Então vamos lá. Movimentos que contestaram a República Velha. É claro que a gente pode pensar lá no começo, em Canudos, em Contestado, na Revolta da Vacina, na Revolta da Chibata, mas os movimentos que vão efetivamente dar força, aquilo que se chamou, começou a chamar Revolução de 30, que é o que derruba a República Velha, estão postos aqui nesse belíssimo quadro. Então, Greve de 1917. Greve de 1917 é o primeiro grande movimento grevista, o grande movimento por direitos de trabalhadores da história do Brasil. A greve de 17, ela se localiza na cidade de São Paulo a princípio, tá? Depois ela se espalha por todo o estado, se espalha pelo Rio de Janeiro, se espalha, enfim, por alguns outros estados do Brasil, nesses dois, São Paulo e Rio, com mais força. E ela é uma greve liderada por anarquistas, mas não achem vocês que porque o anarquismo é uma utopia, não existem vários segmentos dentro do anarquismo. Nós já falamos que existem vários segmentos dentro do comunismo, né? Já falamos, por exemplo, né, falamos do Marx, falamos das vertentes do Lenin, do Trotsky e do Stalin. Não é difícil saber, se vocês lembrarem, a gente já falou do Bakunin e do Proudhon, por exemplo, que tem leituras diferentes de anarquismo. Aqui a gente está falando de dois grandes grupos, tá? Os anarcocomunistas e os anarcossindicalistas. Os anarcocomunistas, eles acreditavam, eu diria assim que eles estão mais próximos, né, até pelo nome anarcocomunistas, da vertente marxista. O Marx, ele dizia que a revolução ela só se daria depois do processo de criação da consciência de classe, né? Consciência de classe iria levar ao processo revolucionário, da Revolução Comunista. Então, os anarcocomunistas, eles acreditavam que a conscientização através de jornais operários, através da educação, através de, enfim, panfletagem, que iria levar esses trabalhadores a adquirirem força e conseguirem vencer as suas demandas. Os anarcossindicalistas, eles estão mais colados com a ação, eles estão com certeza colados no que a gente chama de ação direta, mais colados com o ludismo. Estão lembrados do ludismo? O ludismo é aquele movimento dos quebradores de máquinas que atribuíam à máquina a exploração do trabalhador e destruíam as máquinas, roubavam peças, sabotavam, enfim. Os anarcossindicalistas então pregam a ação direta. Então, estes são os grupos, né, que vão organizar esta greve em 1917. É preciso que se tenha claro que em 1917 a maior parte dos funcionários de fábrica em São Paulo são imigrantes, majoritariamente imigrantes italianos, em que essas fábricas elas eram chamadas fábricas do demônio, para vocês terem uma breve noção de como eram as condições de trabalho nessas fábricas. Para começar, eram fábricas sazonais, ou seja, agora está precisando fabricar vidro. Aí eles iam lá, trabalhavam na fabricação de vidro, 8 meses. Aí pronto, gente, a gente vai fechar a fábrica porque não está mais precisando, não há mais demanda para que se fabrique isso. Fecha a fábrica, manda todo mundo embora, pronto, acabou. Fora que, vocês bem sabem, pessoal, que quando não há, né, nenhum tipo de direito trabalhista, o cara cortou um dedo na máquina, manda embora, o cara morreu, sinto muito. Não há nenhum tipo de compensação. Tem férias? Não, não tem. Quantas horas trabalha por dia? 12? 14? Né? Então, não há nenhum tipo de direito. Descanso semanal, fim de semana, nem pensar. Então, as reivindicações, inclusive aqui, né, nesta greve, são, primeiro, por melhores condições de trabalho, efetivamente de saúde, enfim, dentro das fábricas, por aumento salarial e pelas nossas famosas... deixa eu escolher uma cor que tá difícil.
é 8 horas. Tem até um cartaz francês que caiu em muitos vestibulares, né, que tem os trabalhadores erguendo assim uma como posso dizer, uma placa, né, uma estátua com o 8, né, escrito Les 8 heures, né, em francês, as 8 horas. O que quer dizer 8 horas quando a gente fala em movimentos trabalhistas? 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 24 horas do dia. Então, se a gente trabalha mais do que 8 horas por dia, a gente vai perder tempo de descanso ou de lazer, o que não é bom para os trabalhadores. Então, às 8 horas, a tripartição do dia em 8 horas é isso daqui, né? Lazer, descanso, trabalho, 8 horas cada um. É claro que eles não viviam em grandes capitais, né, como São Paulo, que a gente perde 3 horas do dia só no trânsito, né? Mas enfim, isso não vai entrar no trabalho, é no lazer ou no descanso, que eu não sei se a gente está se divertindo ou descansando quando está no trânsito, mas isso é outro assunto. Muito bem, outra demanda, aumento salarial, fim do trabalho infantil, fim do trabalho noturno, né, que eles tinham de trabalhar noite e dia. Vejam, quando eu quero dizer fim do trabalho noturno, você vai falar, mas hoje em dia tem gente que trabalha à noite. Sim, eu mesmo tenho um primo que trabalha à noite, não é essa questão, mas eles recebem um negócio chamado adicional noturno. É diferente. Aqui eles trabalhavam de dia, de noite, de dia, de noite. Ah, mas 24 horas? Não, 12, 14. Não importa, né? Não existe essa, como posso dizer, esse pudor de colocar os indivíduos para trabalhar à noite. Isso é feito de maneira normal. Muito bem, diante desta grande greve, o que o governo vai fazer? O governo de São Paulo, tá, vai aprovar uma lei chamada Lei Adolfo Gordo. Antes que alguém ria do nome desse indivíduo, convém lembrar que é o sobrenome dele, tal qual a Bill Aberdeen na Inglaterra, né, o Aberdeen é o nome do cara, Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravos no Brasil, o nome do cara que propôs a lei, Eusébio de Queiroz. Adolfo Gordo, coitado dele na escola, né, era o nome dele, o sobrenome dele é Gordo, tá? A Lei Adolfo Gordo, ela diz que qualquer estrangeiro que se envolver em greves ou em qualquer coisa que eles chamam de desordem, né, seria deportado. E se fossem brasileiros, seriam presos. Olha só, pessoal, vejam que aqui a gente está vendo um Brasil totalmente diverso desse que a gente vive hoje. Desse em que, pelo menos em teoria, existe liberdade de manifestação, em que a greve é um direito previsto em Constituição, a gente pode lutar pelos nossos direitos, defender nossos pontos de vista em manifestações públicas. Aqui, prisão, se for estrangeiro, deporta, manda embora, fala para não voltar, pronto, resolvido o problema. O fato é que isso aqui, pessoal, vai escancarar um problema brasileiro, que é esse problema aqui, ó, dos direitos trabalhistas. Isso aqui vai expressar um negócio que o Marx chamou de luta de classes, né? Existe uma classe que está no poder, que é a classe que explora essa mão de obra. E existe esta classe que é explorada e que vai lutar contra esse processo de exploração. Muito bem. Outros movimentos de contestação à República Velha. E vejam, pessoal, que ninguém aqui está questionando, né? Esse presidente, tem que trocar, o sistema. Não, eles estão lutando pelos seus direitos de trabalhadores. Entretanto, isso aqui vai entrar numa mistura com outros movimentos aqui que vão levar a República Velha abaixo. Próximo movimento que a gente vai falar aqui, vejam que não tem nada a ver, aparentemente, né? É um movimento artístico. É a Semana de 1922, da qual vocês talvez já tenham ouvido falar. Ela também é chamada Semana de Arte Moderna. E é uma semana em que vários artistas, posso nomear Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, a Patrícia Galvão, vão se reunir e vão no Teatro Municipal de São Paulo, que é um lugar de artes ditas clássicas, né? Quando vocês vão ao Teatro Municipal, vocês não vão assistir a bateria de samba, né? Vocês vão assistir um balé, uma ópera. É o lugar de artes tradicionais, por excelência, o Teatro Municipal de São Paulo. Então, esses artistas vão entrar no Teatro Municipal de São Paulo e vão trazer coisas que nunca tinham sido vistas no Brasil. A gente pode citar
os quadros da Tarsila do Amaral. A gente pode citar o Abapuru, a gente pode citar os Operários, que são quadros que vão buscar retratar o Brasil. Veja, até então, como que era a arte no Brasil? É uma arte que imita a europeia. O que a Europa está fazendo? A Europa faz isso assim. Então a gente vai fazer também. A gente não buscava expressar uma identidade brasileira na arte. A gente não buscava construir uma arte brasileira. E aí, o que esses caras vão fazer? Eles vão propor um negócio, que talvez vocês já tenham ouvido falar, chamado antropofagia. Antropofagia, antropo é homem, fagia é alimentação. Não é canibalismo, tá? A gente fala de rituais antropofágicos nos índios, no século XVI. Sim, esses eram canibais. Esse aqui, a antropofagia aqui, é no sentido metafórico. Então, eles dizem assim, a gente precisa se alimentar do que vem da Europa e digerir isso junto com o que a gente tem. Não simplesmente copiar o que vem da Europa, mas tomar isso como recurso para criar uma coisa nossa. Uma arte brasileira. Uma arte nacional, com a identidade, com a cara do Brasil. Talvez o quadro mais expresso disso seja os Operários, que você tem lá a expressão do que é essa São Paulo aqui da greve de 17. Ela não está falando da greve, mas ela tem o rosto de operários que, se vocês olharem num fundo de metrópole, né? Metrópole do início do século. Se vocês olharem, vocês vão ver lá rostos negros, brancos, de ascendência árabe, de ascendência oriental, com bigode, sem bigode, com olho claro, com olho escuro. Então ela está expressando o que é essa São Paulo. Ela está expressando algo que é nosso, que não é imitado da Europa, que é nosso. Então, a semana de 22, ela vai trazer por proposta fundamental repensar as velhas estruturas. Não por acaso essa república será chamada de velha. Então veja que é um movimento na arte, que a princípio não tem relação com esse, e não tem relação com o próximo que a gente vai falar, mas que juntos vão criar bases para aquilo que será a derrubada da República Velha. Importante frisar, pessoal, que o ano de 1922 não é só o ano da Semana de Arte Moderna. É no ano de 1922 que se funda o primeiro partido de esquerda da história do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, chamado por muitos carinhosamente de Partidão, né? Todos os partidos de esquerda do Brasil, direto ou indiretamente, descendem dele, tá? Ele vai ser posto na ilegalidade várias vezes, né? Vocês podem pensar, mas, por exemplo, o PSOL vem do PT. Mas e o PT vem da onde? O PT foi criado após a ditadura por grupos que lutaram contra a ditadura, grupos de esquerda. Grupos esses que, antes da ditadura, geralmente se concentravam em grupos filiados ao PCB. Por isso que a gente diz que, direto ou indiretamente, claro que pode ser longe na árvore genealógica, mas você tem o partidão, aí, o PCB, como origem do pensamento de esquerda, da política de esquerda no Brasil. Percebam, inclusive, pessoal, que a gente está falando de um partido comunista em 1922, por quê? Porque eu já disse isso a vocês, né? Mas só para retomar, a partir desse ano aqui, 1917, os movimentos anarquistas, que até então era a maioria, perdem força, ganhando força os movimentos comunistas. Por quê? Porque é em outubro de 1917 que a Revolução Bolchevique na Rússia chega ao poder, tem sucesso. E aí, enquanto o anarquismo permanece uma utopia, o comunismo passa a ser uma realidade. E aí o comunismo ganha força, em movimentos de contestação à ordem capitalista, o comunismo ganha força. Muito bem, chegando então ao nosso último movimento contestatório da República Velha na aula de hoje, vamos falar de tenentismo. Já ouviram falar de movimento tenentista? Ele é pouco falado mesmo, não se preocupe. O movimento tenentista é um movimento de jovens tenentes do Exército que a gente chama de movimento salvacionista. É a ideia que eles propagavam, que só o Exército salvará o país, né? O movimento tenentista, ele não tem uma ou 10 ou 15 propostas ou ideologias claras, tá? Mas é um movimento de moralização das fraudes eleitorais da República Velha. Então, o movimento tenentista tinha como sua principal bandeira
o voto secreto. Lembrar que o voto na República Velha era aberto e que isso ocasionava uma série de fraudes. Então, voto secreto contra as fraudes. Solução para as fraudes eleitorais. E o movimento tenentista, ele tem 3 grandes manifestações. A primeira delas é ainda no ano de 22, né? Vejam que 22 é um ano muito complicado para essa república aqui. É um movimento chamado dos 18 do Forte. O Forte aqui, para quem já viu na televisão ou já foi até lá, refere-se ao Forte de Copacabana, que fica ali entre as praias de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro. Os 18 do Forte foram um grupo que tentou se revoltar contra o presidente com estas demandas aqui no Forte de Copacabana. O que aconteceu com eles? Foram massacrados, só 2 sobreviveram. Um deles, o brigadeiro Eduardo Gomes, bem depois, a gente vai falar disso mais pra frente, até saiu candidato à presidência da República. Tá? Movimento tenentista bem mais forte que esse foi a Revolução Paulista. Não preciso dizer que foi em São Paulo, né, em 1924. O movimento da Revolução Paulista conta com 2 grandes líderes, né, o capitão Isidoro Lopes e o Miguel Costa, e eles vão, então, liderar uma espécie de como posso dizer? Motim, essa é a palavra. Um motim em São Paulo, tentando, então, começar aqui um movimento revolucionário que derrubaria essa República Velha. Esse movimento, ele é reprimido pelo Exército Central, pelo poder central do Brasil, mas parte desse grupo vai dirigir-se ao sul do Brasil, onde nesse mesmo ano se iniciava a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, esta sim é o maior movimento tenentista da história do Brasil. A Coluna Prestes, ela era liderada por um cara chamado Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, ele comandou a Coluna Prestes até o ano de 1927, quando ela foi exilada. Ela contava com cerca de 1.100 homens e que marcharam cerca de 25.000 quilômetros a pé por todo o Brasil. O Tião vai colocar para vocês aí um mapa, né, dos trajetos que fez a Coluna Prestes pelo Brasil, mas é importante que vocês se lembrem que o Prestes, ele ficou conhecido por todo o Brasil como o Cavaleiro da Esperança. Por quê? Porque o Prestes, apesar dele ter essa fundamentação tenentista que lutava contra as fraudes, contra o voto secreto, quanto mais ele marchava pelo Brasil buscando aliados, buscando aumentar a sua coluna, né, aquela que ia fazer a revolução, mais ele conhecia da realidade do Brasil que a gente aqui no Centro-Sul não tem a menor ideia. E mais então ele ia se aproximando das ideias de esquerda, a tal ponto que, quando a coluna é exilada, e ele evidentemente também é exilado em 1927, anos depois, ele planeja voltar ao Brasil para iniciar uma revolução comunista. Então veja, a gente tem essa mania de achar que o exército são grupos de extrema direita, que o comunismo é extrema esquerda. Não necessariamente. Você pode ter pessoas de extrema esquerda dentro do exército. E o Prestes aqui foi um maior exemplo disso. Um pouco da história do Prestes está contada no filme Olga, né? O filme Olga é sobre a Olga Benário Prestes, que depois casou-se com ele. E ele a figura dele é um pouco apagada no filme. Se vocês quiserem, o livro Olga, que é o livro que deu origem ao filme, é bem mais interessante historicamente e mostra bem mais da relevância do Prestes para a história. Só para vocês terem uma ideia da relevância dele, a Olga Benário Prestes, ela é do Partido Comunista, se eu não me engano, alemão, e ela é mandada para ser guarda-costas do Prestes. Ela tem um treinamento lá, né, e ela foi mandada para protegê-lo, de tal a importância dele para a esquerda latino-americana nesse momento. Então, pessoal, feito aqui esse quadro de movimentos que estavam contestando a República Velha, e vejam, cada um é seu modo, né?
esses indivíduos lutando por direitos trabalhistas, esses aqui repensando velhas estruturas do Brasil, esses daqui pensando o combate à corrupção, à fraude, ao voto aberto. Tudo isso daqui vai resultar numa grande crise da República Velha, principalmente quando bater a nossa porta aqui, a crise de 29. E aí, não por acaso, em 1930, a República Velha acaba. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, eu não gosto de spoiler. Gostou da aula? Curte aí, se inscreve no nosso canal. A gente se vê na aula de... qual é o nome da próxima aula? Era Vargas.